Marco Antônio Feliciano, empresário, pastor evangélico, é deputado federal pelo Partido Social Cristão Paulista. Está em seu primeiro mandato. O deputado é relator de 20 projetos de lei que tramitam em conjunto sobre o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Alguns projetos querem acabar com a prova e propõem melhorar a fiscalização dos cursos superiores. Outros pretendem legitimar o exame, que foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas contestado pela Subprocuradoria-Geral da República, por violar o direito ao trabalho e à liberdade de profissão, garantido pela Constituição Federal. Deputado, como diferenciar a preocupação da OAB em ter bons profissionais formados de uma intenção corporativa para garantir reserva de mercado e arrecadar recursos para a instituição? Eis a questão. Deputado pastor Marco Feliciano, o senhor acha que o exame da OAB vai além das funções da ordem quando faz uma segunda seleção de profissionais para atuar no mercado, quando essa é a função das faculdades de direito? Sem sombra de dúvida nenhuma, até porque o exame da ordem ele acaba invadindo a competência que deveria ser do MEC. O MEC, o CISNAI, o ENAD, esses órgãos do governo, eles deveriam ter a prerrogativa de avaliar os cursos e não o exame da ordem, que é apenas uma comissão. O Eis a Questão trouxe alguns convidados para discutir o projeto de lei. Nosso primeiro convidado de hoje é a presidenta da Associação dos Magistrados do Trabalho da 10ª Região, a juíza Noêmia Porto. Bem, deputado, o tema é, de fato, bastante polêmico. Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por outro lado, a OAB efetivamente defende o seu exame de ordem e a magistratura, ela se preocupa em ter profissionais do direito habilitados no mercado de trabalho. A pergunta que eu tenho para o senhor inicial é a seguinte: a Constituição realmente garante a liberdade de trabalho, ofício ou profissão, mas essa mesma Constituição diz que será nos termos ou nos moldes em que a lei estabelecer. Preocupa-me qualquer projeto de lei que simplesmente retire o exame de ordem, sem colocar no seu lugar qualquer outro critério de avaliação do profissional. Outras profissões têm critérios e têm autarquias que fiscalizem essa profissão. Qual é o papel da OAB, então, nesse sentido? Doutora, é um prazer estar falando com a senhora. E a OAB, cabe a ela a execução de observar se os cursos que ela mesma aprovou estão indo bem ou não. É sabido que desde que a lei foi aprovada em 94, a lei 8.906, se não me falha a memória, é prerrogativa da OAB analisar todos os cursos e dar então o seu parecer se o curso deve estar ou não estar de acordo. Uma vez feito isso, a OAB não pode legitimar dizendo que o aluno que fez o exame ele está incapacitado. Por quê? Eu imagino que isso fere, de fato, o direito humano, o direito da pessoa a exercer sua profissão. Isso coloca a atividade como de um profissional da advocacia acima de todas as outras demais profissões. Eu não sou advogado, não é a minha formação, e talvez por isso eu até entendo um pouco, estudei, me debrucei sobre o assunto sem paixão. E descobri que, de fato, existe uma excrescência por parte da ordem ao fazer isso. Ao meu ver, a ordem deveria ficar apenas naquilo para que ela foi querida, requerida e instaurada. Ela pode sim, não de maneira impositiva, não de maneira a assustar a profissão da pessoa, não de maneira a tolir o direito da pessoa a trabalhar. Ela pode, por exemplo, fazer uma prova e colocar as notas dos alunos no site. E cabe, então, ao cliente olhar para o site e falar, não quero esse advogado ou não quero esse advogado. Até porque o exame, pelo que eu entendo, ele não é tão perfeito assim. Em alguns aspectos ele é inadequado, em alguns aspectos ele chega a ser impróprio. Deputado Feliciano, o senhor acha que o MEC, o Ministério de Educação e Cultura, tem capacidade para aplicar a prova da OAB e deveria aplicar o exame para outras categorias profissionais também? Veja só, o medo que eu tenho desse exame é exatamente ele abrir esse precedente para que outras profissões venham fazer a mesma coisa. Nós vamos acabar tolhindo o direito das pessoas de trabalharem. Nós não podemos punir o aluno simplesmente pelo fato de que o curso
entre aspas, é tido como um curso que não dá à pessoa segurança do trabalho. Isso tem que ser feito pelo MEC. O MEC tem, sim, condições. Existem aí um sem número de servidores do MEC. Deveria, então, o MEC trabalhar em consonância com a ordem, com a OAB. E, por isso, eu acredito nisso que eu estou falando. O Eis a Questão trouxe também para participar do debate Vasco Vasconcelos, representante da Ordem dos Bacharéis em Direito do Brasil. Sua pergunta, por favor. Nobre deputado pastor Marco Feliciano, assegura a Constituição, seu artigo 5º, inciso 13, diz: é livre o exercício profissional, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. A própria resposta vem no artigo 29, parágrafo 1º do Estatuto do OAB. Diz: títulos e qualificações profissionais de advogados são os conferidos por universidades e instituições de ensino reconhecidas. Pergunto, a OAB não está usurpando o papel do Estado, haja vista que o artigo 209 da Constituição diz: compete ao poder público avaliar o ensino? Sem sombra de dúvida nenhuma, e até agora há pouco, como eu falei a juíza, ao meu ver, pelo que eu pude estudar, a OAB ela invade a competência, que é do Ministério Público, através do MEC, que representa a área do ensino no Brasil. Para mim, a OAB ela faz um lobby de reserva de mercados. O exame ele mostra 1 milhão de falhas. Existem ações no país inteiro contra o exame da ordem. O exame da ordem hoje ele é alvo de muitas ações penais. Existem ações contra o exame mostrando que existe prevaricações, essa seria a palavra certa. Então, a OAB, quando institui esse exame, quando cobra por esse exame, quando dificulta a entrada do aluno, porque eu trabalho na área de ensino também, embora seja ensino religioso, eu sei muito bem como fazer uma prova para o meu aluno. Sei como fazer uma prova para aprová-lo ou para reprová-lo ou para criar uma cota dentro da minha sala. Eu quero que só 10% deles passem. O professor tem essa habilidade. Então, a ordem, ela faz isso sim, ela invade a competência e, como o senhor mesmo já citou os artigos e os incisos, esse exame não era necessário ter. Deputado pastor Marco Feliciano, por que bacharéis em Direito não fazem uma espécie de residência em tribunais? Por exemplo, ao se formarem, devem praticar seus conhecimentos nos poderes públicos ou na iniciativa privada, o que é bem diferente de estágios e núcleos de prática jurídica. Pois bem, você parece que leu meu pensamento ou andou lendo as minhas coisas, porque depois que eu comecei a estudar esse assunto, eu apresentei um projeto de lei, inclusive, sobre isso. Ele não foi apensado esses aqui, até porque eu não poderia nem relatar. Todavia, eu apresentei um projeto de lei visando exatamente isso, que hoje em dia existe um atropelamento nas questões jurídicas do país. E os tribunais estão atolados em processos que levam 10, 15, 20 anos. Então eu apresentei um projeto exatamente falando isso. Por que não uma residência, entre aspas? Por que não esses alunos, ao terminarem o curso da OAB, irem para dentro dos órgãos de justiça e prestarem um estágio por 2 anos, mas de maneira remunerada, para que ele possa ter dignidade de trabalho? Acredito que deveria ter que ser feito assim, e quem sabe no futuro um projeto como esse passe. A pergunta agora é da juíza Noêmia Porto. Bem, deputado, talvez a gente não deva confundir sistema de educação, que tem os seus princípios próprios e seus valores próprios, com o sistema de fiscalização profissional. Na primeira fala do senhor, eu tive a impressão de que os 2 sistemas estão confundidos na proposta. Isto é, eu retiro de uma autarquia federal, que é a OAB como órgão de fiscalização da profissão, e entrego as 2 atividades, isto é, a de educar e a de fiscalização profissional prévia para as universidades brasileiras. Eu me pergunto se no caso do direito, em especial, se isso é adequado. E se o senhor me permitir uma emenda também a essa pergunta, quando o senhor disse agora da sua proposta, digamos, do estágio, um estágio posterior, portanto, que poderia até auxiliar a desafogar os tribunais brasileiros, para isso também seria necessário processo seletivo. Os tribunais não recebem nenhuma força de trabalho, inclusive de estagiários, sem processo seletivo, porque o órgão é público e a seleção nunca poderia ser de caráter subjetivo. A senhora tem razão na sua fala. Primeiro, se não me falha a memória, a OAB não é uma autarquia. Se fosse uma autarquia, ela poderia passar pelo processo de fiscalização do Tribunal de Contas.
Então, ela não em é uma decisão, autarquia. me perdoe a interrupção, mas apenas porque em decisão do Supremo Tribunal Federal se declarou a Ordem dos Advogados do Brasil como autarquia de natureza especial, assim como são autarquias todos os demais órgãos de fiscalização profissional. Precisamos reavaliar isso, então, à luz da legislação, porque se ela é uma autarquia, cabe a nós, então, botar algumas pessoas para sondar o que anda acontecendo com o exame, exatamente porque só nesse primeiro semestre, 72 milhões de reais foram arrecadados pelo exame da ordem. 72 milhões de reais arrecadados, que ninguém sabe para onde vai, como é aplicado. Eu sei que existem profissionais que trabalham, etc. E tal. Mas, voltando à pergunta da senhora, a OAB, quando ela faz esse tipo de exame, quando ela exige esse tipo de classificação, ela acaba colocando o nível de advogado numa classe acima de todos os demais segmentos da sociedade. Seria o direito, e com todo respeito aos direitos da senhora, que é juíza, tão ou mais importante do que, por exemplo, a medicina. Por exemplo, o engenheiro, o arquiteto. O engenheiro, o arquiteto, quando terminam a sua escola, quando terminam a sua formação, eles saem com o diploma daquilo que eles estudaram. O arquiteto termina o curso de arquitetura e recebe o diploma de arquiteto. O engenheiro, diploma de engenheiro. O psicólogo, diploma de psicólogo. E o bacharel em direito? A pessoa estuda para a advocacia, ele não sai como advogado. Então acaba tolhindo o direito da pessoa. Então o que eu gostaria que fosse feito aqui, e acredito que a ordem tenha feito esse processo de seleção, por causa do nível de ensino, e até interessante, porque como essa lei vem de 94, o presidente da ordem, Dr. Ofir, nunca fez o exame. Nenhum daqueles que exigem o exame fizeram o exame. Eu tive acesso a alguns juristas brasileiros, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, e todos eles falam com uma língua só. Se eles sentassem para fazer esse exame, eles não passariam no exame. Porque o exame, ele é de fato seletivo. Mas ele não é seletivo para selecionar os melhores. Porque, vamos olhar aqui, quem é que passa no exame? É por mérito ou é por sorte? Eu tenho amigos que são crânios na faculdade. Estudaram, terminaram com altíssimas notas e não conseguiram passar no exame. E pessoas medianas, que não tiveram a nota como eles, conseguiram passar. Então, é mérito ou é sorte? Então, acho que o exame tem que ser reavaliado. Ele não pode ser impositivo, como é hoje, desse jeito, a transformar numa fábrica de dinheiro. Então, acredito que nós precisamos rever esse processo. Por isso, o meu parecer nesse projeto é para que se extinga o exame da ordem, como ele está hoje, e se faça um novo exame da ordem de maneira compulsória, todavia sem cobrar do aluno. E esse exame, então, seria para avaliar o aluno e muito mais a faculdade ou o instituto de ensino que deu a ele tal ensino. E se dentro de 2 anos, os alunos que se formaram dentro dessas faculdades não atingirem 60% de aprovação, que se extinga a faculdade, que se extinga o curso. Deputado, com base nas suas informações e naquilo que o senhor pensa, dá para entender que o senhor acha que a OAB poderia cobrar menos ou então não cobrar pelo exame da prova? A pessoa já pagou a vida inteira dentro dos 5 anos de estudo, os livros comprados, as horas extras que foram feitas, os cursos na qual ela se aplicou. Esse exame deveria ser aplicado pelo próprio MEC em parceria com a OAB e de maneira gratuita, como existe o Enem, por exemplo. Deveria ser de maneira gratuita, porque aí a pessoa poderia, então, primeiro não ficar aterrorizada, porque o problema, o que nós estamos discutindo aqui, é o direito da pessoa trabalhar, é o direito da pessoa exercer a profissão dela. É a única profissão do Brasil que a pessoa precisa passar por um exame feito por uma comissão de consulta para que ela possa poder exercer. Isso é desumano, isso desqualifica o próprio curso. A pergunta agora é do convidado Vasco Vasconcelos. Nobre deputado, exame de ordem tem credibilidade? Veja só, no ano passado, quando o Supremo foi julgar um RE 603-853, 2 braços direitos da OAB, Marconi Perillo e Demóstenes Torres, rejeitaram a PEC 01/2010 e o PLS 186/2006, que pretendia banir a escravidão contemporânea da OAB, ou seja, o fim do caça-níquel exame de ordem. Eu pergunto, não estaria na hora da gente questionar, e inclusive na época, o presidente do OAB usou desses fatos para sensibilizar os ministros a desprover esse RE. Não estaria na hora
no momento que o Supremo está ancorado pelo nobre ministro Joaquim Barbosa a essa casa questionar o STF, objetivando a rever essa decisão? Com certeza, é para isso que nós estamos aqui, é para isso que eu assumi a relatoria desse projeto, estudei, quero o fim do exame, porque, ao meu ver, ele é inconstitucional do ponto de vista do ser humano, ele fere o direito do ser humano a exercer o trabalho dele. Isso tem trazido para essas pessoas, eu tive acesso a informações de pessoas que se suicidaram porque não conseguiram passar no exame, pessoas que recebem e convivem com a peste de serem incompetentes, chamado pelos pais ou pelas pessoas que estão... Isso é bullying, isso fere o direito humano. E é o único curso. A questão aqui é essa, por que só o exame da OAB? Então está na hora sim de reavaliar, está na hora de rever, está na hora de extinguir o exame e criar-se um novo dispositivo para que os alunos sejam então classificados de outra forma, mas que ao término do curso ele tenha a carteira dele como profissional de direito. A pergunta é da juíza Noêmia Porto. Bem, deputado, quando se faz o curso de Direito, não saímos bacharéis para sermos advogados. Se conclui o curso de Direito para ser bacharel em Ciências Sociais Aplicadas. Aquilo que seremos como profissional depende daquilo que escolhermos. Podemos ser magistrados, membros do Ministério Público, advogados da União, pareceristas, gestores públicos, advogados privados. Para todo esse elenco que eu acabo de dizer, apenas a advocacia, na proposta que eu estou vendo, não exigiria nenhum tipo de seleção ou de fiscalização profissional. Todos os anteriores que eu citei exigem algum nível de prova e de uma prova dura para saber se a pessoa que escolhe aquela profissão tem efetivamente condições para exercê-lo. Nesse sentido, eu lhe pergunto, estaria de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal naquele recurso extraordinário alguma proposta que simplesmente extinga o exame de ordem? O fato de haver abusos no exame, e esses abusos existem, faz com que a gente tenha que tratar o abuso ou eliminar a fiscalização profissional? Eliminar a fiscalização, jamais. Por isso eu apresento no meu substitutivo uma outra forma de fiscalização, uma fiscalização que não enriqueça a ordem, uma fiscalização que não onere o aluno, uma fiscalização que não fira o direito à dignidade humana. Esse tipo de fiscalização tem que ser mantido. O que a senhora falou, pelo que eu estudei, é exatamente isso. A pessoa faz o curso de Direito, ela pode escolher qualquer uma das áreas depois. Para fazer essas áreas, ela já é colocada, tem que fazer outro curso. Então é mais um curso que a pessoa tem que fazer. Interessante. Eu estava avaliando e conversei com algumas pessoas. As pessoas geralmente, quando vão fazer o exame da ordem, tem que escolher algum tipo de, ou penal, ou direito civil, alguma coisa assim. Se a pessoa fizer o exame para direito penal, passou, mas daqui a pouco ela vai querer ser outra coisa lá na frente. Como é que nós vamos poder falar que ela, para aquela outra área do direito, ela estava gabaritada para isso? Se o exame é tão perfeito assim, cabe, por exemplo, a um advogado. O cidadão quer ser advogado. O advogado, ele geralmente, ou 98%, ele é muito bom de fala. No exame da ordem não existe nenhum tipo de prova oral para testar a voz, a capacidade do profissional, caso tenha que apresentar uma defesa pessoal, ele consiga levar os seus argumentos à prática de convencer as pessoas. Então, o exame, ele é necessário? Não como está hoje. Não como está hoje. Como está hoje, ele é uma máquina de caça-níqueis de verdade, ele fere a dignidade humana, ele atrapalha o crescimento desse profissional, que é o profissional de direito. Meia dúzia de perguntas, alguns decorebas, não podem dar qualificação a um profissional de direito. Não pode dizer por causa disso ele é, ou por causa disso ele não é. É a única, repito, o que eu tenho falado é que é a única matéria que existe no nosso país, a única profissão que se exige uma pós-graduação sem ser pós-graduação para a pessoa ter só o diploma pelo qual ela estudou. Na verdade, as faculdades vendem sonhos, são vendedores de sonhos. Então, a fiscalização tem que ser mantida, mas de outra forma. Pergunta de Vasco Vasconcelos, da Ordem dos Bacharéis em Direito do Brasil. Nobre deputado,
Diz um ditado popular que as leis são como as serpentes, só picam os pés descalços. Recentemente, o ex-presidente do TJDF, desembargador Lécio Rezende, afirmou, abre aspas, exame de ordem é uma exigência descabida, restringe o direito de livre exercício que o título universitário habilita. O desembargador, então, vice-presidente do TJ Rio de Janeiro, disse, exame de ordem está no nível igual à da magistratura e, se bobear, do Ministério Público. Eu, com 32 anos de experiência, afirmou ele, desembargador Silvio Capanema, não passaria nesse exame de ordem. Dia seguinte, a OAB, através dos seus pares, editou vários provimentos, isentando de exame de ordem bacharéis em Direito oriundo da magistratura, bacharéis em Direito oriundo do Ministério Público e bacharéis em Direito oriundo de Portugal. Eu pergunto, onde fica essa contradição do OAB? Ela não tem que parar com essa mitomania, ciclotomia de tantas aberrações? Mais uma vez o senhor apresenta aí coisas que eu, inclusive, preciso colocar, até deveria, se desse tempo, apresentar no meu projeto, no meu relatório. A OAB, ela interfere, ela beneficia quem pode e aqueles que não podem não são beneficiados. Infelizmente, é assim que acontece. Sobre o parecer da constitucionalidade do exame, eu estava lendo aqui, inclusive que gostaria de ler, o que disse talvez o maior presidente que o Brasil teve, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não tinha nenhum tipo de formação acadêmica. Quando foi colocado diante dele, alguns exames que quiseram copiar o exame da ordem. Por exemplo, contabilidade e médico veterinário. O presidente Lula vetou os dois, dizendo assim, importa observar que o mecanismo mais adequado para assegurar a qualidade dos cursos de graduação é a realização permanente da avaliação dos cursos superiores. Prática essa que vem sendo implementada pelo governo federal por meio do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, já com resultados significativos. Ou seja, o próprio presidente da República vetou dois projetos semelhantes da ordem. Antes de 94, antes de ser aprovada a lei, o presidente Itamar Franco ele havia vetado, porque foi parar na mão dele esse projeto também. E como presidente, representando o povo em geral, ele vetou o projeto. Então, o que nós temos que fazer aqui? Selecionar os alunos, mas de maneira eficaz, de maneira humana, de maneira digna. Porque o que acontece no nosso Brasil hoje, pelo que eu vejo no exame da ordem, é exatamente isso, é a falta da dignidade dada ao aluno. Foi Martin Luther King, se não me falha a memória, que disse que se você tirar do homem o direito dele trabalhar, você psicologicamente você assassina ele. Então, a pessoa que estuda, ela tem que ter o direito ao seu diploma e se for cursar, como disse a juíza, se for querer ser delegado de justiça, que preste então o curso para aquele tipo de área que ela quer atuar. Mas quando ela estuda para ser advogado, ela estuda o bacharel em direito para ser... 98% das pessoas estudam para ser advogado. Então tem que terminar o curso não como um bacharel, mas como diplomado naquela área. Deputado Marcos Feliciano, nossa produção convidou o Conselho Federal da OAB para participar deste programa, mas eles disseram que não mandariam representantes. Como está a relação da Câmara dos Deputados com a Ordem dos Advogados do Brasil? Há pressão para que o exame seja reconhecido como legal? Veja só, na verdade, há uma briga, pelo que eu tenho entendido, mesmo sendo esse meu primeiro mandato, de muitos e muitos anos para que o exame seja extinto. Se existe rixa entre a OAB e alguns parlamentares, isso é de fora o íntimo deles. Embora que, como parlamentar, como você perguntou, eu estou procurando a palavra aqui para não me exacerbar. Quando eu vejo, ouço e leio o presidente da OAB chamar a casa onde eu atuo de pântano, faltou a ele respeito com a nossa casa, faltou a ele uma forma mais digna de nos tratar, porque somos legisladores eleitos pelo voto popular. Esse legislador que está aqui diante de vocês teve 212 mil votos. E eu não entrei dentro de um poço de lama, eu entrei com uma visão até apaixonada e romântica pelo Brasil, de colocar o nosso país de forma digna diante de todo mundo e auxiliar aqueles que precisam. É para isso que existe a Câmara dos Deputados. Mas uma vez que o presidente da OAB chama a Casa do Povo de pântano, isso despertou, sim, dentro dos deputados, uma comoção. E começaram, então, a estudar o assunto.
Tanto é que depois disso, esse projeto está comigo há mais de um ano. Toda vez que eu apresentava um parecer, voltava para mim com um novo projeto apensado. Depois da declaração do senhor Ofir, os deputados começaram a estudar os assuntos e foi aí que nós chegamos a um complexo aqui de 20 projetos que falam sobre esse assunto. Outrora, não tinha tantas pessoas interessadas nesse assunto. Hoje, a maioria da Câmara pensa como nós pensamos. Esse projeto vai ser votado, ele vai ser aprovado, escrevam o que eu estou dizendo, ele vai ser aprovado. Eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, e ali, quando formos levar isso para o debate intelectual e mostrarmos a eles que o problema aqui é que querem punir todo o ensino brasileiro em cima apenas do estudante de direito. E não pode ser feito isso. O estudante de direito tem que ter a sua dignidade. Olha só, pelo que eu tenho estudado, a OAB acaba provocando um crime. O crime que eu estou denunciando aqui, é a primeira vez que eu falo isso, a OAB acaba provocando um crime de escravidão intelectual. Uma escravidão intelectual. O menino não consegue passar no exame da ordem, a menina não consegue passar no exame da ordem, mas ele é contratado, entre aspas, como estagiário, ganha um salário de fome, ele faz as petições, ele movimenta todo o escritório, só não assina. Quem assina é alguém que tem a carteira do OAB. Então isso é uma escravidão intelectual contemporânea. Isso tem que acabar. Nós precisamos criar outro sistema de fiscalização. O que está é falido. O projeto de lei que torna obrigatório o exame da Ordem dos Advogados do Brasil foi modificado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania pelo deputado Pastor Marco Feliciano, cujo parecer acaba com o exame para inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. O Eis a Questão termina agora. Na próxima semana, mais um projeto debatido aqui no nosso programa. Até lá!